É ela, a rainha convidada de hoje é a nossa berinjela parmegiana, que sai diretamente do forno para você. Coisinha linda, coisinha meiga, um prato gostoso, leve, fabuloso que o chefe Luciano Macri vai fazer pra gente. Good morning, Luciano. Bom dia, buongiorno. Pra você é buongiorno, né, original, sim, né? Bom dia. Mas é que aqui já sai traduzido. Olha só, gente, que berinjela. É um prato, gente, que é muito gostoso. Geralmente criança dá uma invocada com a berinjela, né? Sim. Porque a berinjela é um ser estranho para a criança. Você imagina uma coisa preta, Sim. né? Como essa aqui. Nada atrativo, né? Nada atrativo. A criança vê a berinjela e fala, caramba, meu, mas uma coisa deve ser amarga, Aí, à primeira vista, você dá uma encafifada. Depois a mãe vai insistindo um pouco, tal, você vai experimentando, Exatamente. passa aí na cantina, você vira fã dessa leguminosa maravilhosa, desse legume maravilhoso, tá E bom? feitinho daquela forma ali, a criança então nem passa percebido e ingere uma coisa muito boa. É empanado, né? Exatamente, é empanado. Você vai empanar e olha, quando o Magro empana, ele empana de fato. Veja só, vou só dar um close aqui antes. Só no detalhe, olha que empanamento, olha a qualidade desse empanamento. É a farinha de rosca de primeira mesmo, né? E são receitas italianas legítimas para você. Exatamente. Então, vamos começar fazendo molho, chefe? Vamos refogando o molho então. Vamos Simples lá. também, gente. Receita prática, leve, saudável. Panela quente, fiozinho de azeite. Tá quente a sua panela? Tá quente a panela. Ok. Fiozinho de azeite, 2 dentezinhos de alho. E o alho, ele vai cozinhar no molho. Nós não vamos dourá-lo agora com medo de queimá-lo. E depois o alho queimado, gente, ele tem um gostinho amargo. Então, o importante é cozinhar o alho, no caso. Então agora, o que eu fiz? Coloquei o meu azeite, está esquentando e o alho está dourando. Não vou deixar dourar, vou direto com o molho. Ah, é? O que eu fiz com o molho, Daniel? Separei agora um pouquinho de tomates pelados, descascados e deixei inteiro. Vou fazer um meio a meio. Vou usar o tomate inteiro. Por quê? Para dar aquela ideia do rústico, né, Daniel? Aquela coisa bem tradicional italiana, que é o tomate inteiro. E vamos deixar ele dissolver. E a outra metade, Daniel, eu estou utilizando o suco do tomate. Então eu fiz um meio a meio aqui. Quer dizer, você abriu uma latinha de tomate pelado, Exatamente. aí você colocou junto com azeite o alho Exatamente. e um pouco de só suco de tomate. O outro Só é o suco de tomate. Só um tomate batido, vamos dizer assim. Um tomate batido e outro um pouquinho de tomate inteiro. Proporção meio a meio. Tá. Agora, um pouquinho dos temperos. O manjericão, que é tradicionalíssimo. Para quem gostar da salsinha, gente, quem gostar do alecrim, vai sempre no gosto particular. Eu, no caso, vou utilizar o orégano e o manjericão. Boa, boa. Tradição. Estou na tradição. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E agora vamos cobrir sem salgar, Daniel. Por quê? O sal, quando ferve, ele tende sempre a abaixar. E ele engana. A gente coloca o sal agora e acha que está perfeito, mas não está. Depois vai ficar salgado porque a água vai evaporando e o sal continua. Então, pessoal, o sal sempre por último. Agora nós vamos cobrir, Daniel. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Ficou a dica do chefe, então. O sal por último. Agora nós vamos cobrir e vamos refogá-lo. Deixar aqui uns 20 minutos, 30 minutos, tranquilamente. Deixa eu dar uma olhada nesse molho. Não mexe no molho. Pera aí. Olha esse molho. Clássico, tradicional, fácil. Aí tem azeite, 2 dentes de alho inteiro. Uma lata de tomate pelado, um pouquinho mais de suco de tomate, né? Só do tomate batido. Se você quiser, você pode pôr molho de tomate, mas aí você vai estragar todo o frescor e a originalidade do molho. Exatamente. Mas, né? Orégano, folhas de manjericão, não vai nada de sal agora, é só esperar apurar. E a berinjela, a noiva já está pronta para encontrar o príncipe do molho. Estamos maquiando. Já já o casamento da berinjela parmegiana, da berinjela empanada com molho de tomate fresco. Não perca no próximo episódio. Olha, o molho de tomate está encaminhado. Você vê que é um molho fácil, simples e clássico. O alho foi inteiro, dourou, nem chegou a dourar no azeite, só aqueceu no azeite.
já encontrou o tomate pelado, o orégano, o manjericão e também o tomate batido, só o suco do tomate, né? Se você quiser, bate em casa no liquidificador do tomate, peneira. Peneira, E sim. já coloca E já lá. coloca no meio a E meio. vai ficar um molhão bem clássico e deixa aí apurando como esse que está apurando. Uma delícia. Vamos à berinjela, porque o molho já está Vamos à encaminhado. berinjela. Berinjela, clássico mediterrâneo. Hoje nós estamos falando da Itália, e a Itália é o berço e o coração do Mediterrâneo. A berinjela, gente, é encontrado facilmente, algumas com semente, outras sem semente, mas no final o gosto da berinjela é o mesmo. Tem pessoas que gostam da berinjela amarga, tem pessoas que gostam da berinjela um pouquinho menos amargo e coloca um pouco de vinagre, coloca um pouco de açúcar. Eu aconselho, quem gosta dela amarga, por favor, corte e já pode utilizá-la. Quem gosta de um pouquinho menos, coloca numa água morna, com um pouquinho de açúcar e vinagre, que você vai ver que vai cancelar aquele amargo no contragosto, depois que você está se alimentando. Mas então, vamos à tradição, que é o amargo. O ingrediente nasceu assim, Deus o fez assim. Então, vamos brincar dessa forma. Pessoal, berinjela inteira. O que eu vou fazer? Vou começar a tirar as fatias. Tiro sempre a pontinha e vamos cortar fatias de um dedo aproximadamente, Daniel. Um dedinho já é suficiente. Então, olha, fiz os meus cortes, tá? Na sequência em casa, você continua. Deixei minha berinjela e vou ensinar agora como empanar a berinjela. Sem o sal. Vou colocar o sal no meu ovo batido. Por quê? Porque o sal, ele tira o líquido do alimento, ele desidrata o alimento. Então a ideia é não ficar sem sal, porém tratando com cuidado bem o nosso alimento. Então, pessoal, uma técnica interessante para empanar, Daniel, é a farinha de trigo antes do ovo. Todo mundo em casa costuma colocar um pouco de leite no ovo e o ovo direto na farinha de rosca. Aqui, no caso, eu vou utilizar a farinha de trigo para quê? Para criar uma película entre o ovo e o alimento. Isso vai render o alimento muito mais crocante depois na fritura. Podem acreditar nisso. Então vamos lá, Daniel. Primeiro passo. Esse processo serve para o bife à milanesa também, Também, né? Para qualquer coisa que formos empanar, podemos utilizar essa técnica. Vegetais, frango, peixe, carne, sempre o trigo antes, ovo, farinha de rosca. Ficou solto? Repete a operação no ovo e na farinha de rosca. Vou demonstrar agora um exemplo para em casa vocês poderem observar. Então, farinha de trigo, tirei o excesso, passei para o ovo, tirei o excesso e fui direto para a farinha de rosca. Viu como é fácil, meu? Legal. Facinho. Então, farinha de rosca de boa qualidade, de boa bacana, qualidade. Aquela comprada na padaria, ou mesmo que você faz em casa. Aquele pãozinho que amanheceu da pançanela, que acabamos de fazer, se sobrou mais um pouquinho, coloca no forno lá e vamos bater no liquidificador, que tem uma farinha de rosca caseira, sem jogar nada fora. Pessoal, então, empanei, está prontinho. O que nós vamos fazer agora? Na sequência, eu tenho aqui empanada, nós vamos fritar as berinjelas que já estão empanadas. Eu acho que esse óleo está muito quente. Ó. Ele aumentou a temperatura? Vamos testar? Vamos testar? Vamos testar. Ó, colocou um pouquinho de farinha de rosca, ele está realmente quente. Então, mas acho que estou com medo de empretejar a berinjela aí. Ali a tensão redobra, mas olha, é rapidinho, olha. 2 minutos. Ok. E ela vai fritar tranquilamente de olho nela. Ah, até que deu certo. Deu certo. Tá bom. Ok. Olha, só tomando cuidado, mas ela vai funcionar, vai ficar muito gostosa. Olha, já está ficando douradinha. Exatamente. Que lindo, né? E por que a preocupação? Ah, Luciano, não ficou cozida dentro, mas ainda vai ao forno. Então não se preocupe. A preocupação agora é formar aquela crosta interessante. É verdade, ela ainda vai para o forno. Ela ainda vai para o forno, então ela pode amolecer no forno tranquilamente, Daniel. Vamos montar a parmegiana. Vamos montar a parmegiana. Então, após o processo que acabamos de fritar a berinjela, bem douradinha, crocante, vamos montar então no nosso refratário. Se você em casa não tem um desse, tem uma assadeira, vale também da mesma forma, não se preocupe com isso. O importante é montar, ir ao forno e depois apreciar. Daniel, nosso molho então, olha, tá vendo como é que ficou? Um pouco de pedaço de tomate. Ficou bem rústico. O que eu vou fazer? Vou fazer uma cama inicial com molho. Vamos colocar o prato para o pessoal de casa acompanhar? Ó, fiz uma cama. Fui com as berinjelas. Nossa segunda camada. Na sequência, queijo sobre a berinjela. Pessoal, quem gostar mais de queijo, quem gostar de outro tipo de queijo, ah, Luciano, eu gosto de um queijo prato, não gosto da mussarela tanto, fiquem à vontade também.
Aqui é a gosto. Eu estou ensinando a técnica e em casa, quem gostar do ingrediente pode variar. Mas essa aqui é a original e eu recomendo. Original sempre tem um porquê. Se ela durou há vários anos é porque é muito gostosa. Na sequência, pessoal, do queijo, um pouco de manjericão, um pouquinho de orégano e vamos repetir o nosso processo com o molho. Novamente em cima. Daniel, eu particularmente gosto muito do alho. E eu sei também que você gosta do alho. Eu gosto de deixar o óleo separado para depois mastigar. Porém, quem não gostar e encontrá-lo dentro, não vai ter a sorte premiada. Então, eu gosto de retirar o óleo, pessoal. O alho, para quem não gosta, depois fica difícil de retirá-lo. Então, repetir o procedimento. Com mais um pouquinho de queijo, mais uma camadinha de berinjela. Apertei para ficar compacto e vamos novamente com queijo. Com manjericão. Lembrando sempre a quantidade. Quem gostar mais, pode caprichar. Que delícia de berinjela. Mais um pouquinho de orégano. E vamos para a última nossa camada com o nosso molhinho. E olha, um prato 100% vegetariano. É um prato 100% vegetariano. 100%. Às vezes a gente faz prato meio vegetariano, sabe? Você já viu um prato meio vegetariano? A gente muito faz, saudável. Tá? Nem todo vegetariano come, mas... Daniel, mas, a nossa olha, última muito camada, legal. Vamos brincar com mais um pouquinho de mussarela, que dá aquele derretido em cima, quando você sai do forno, fica uma maravilha. Agora, por último, Daniel, um pouco de queijo parmesão para gratinar. O queijo parmesão que vai dar aquele douradinho. E por que não, né? Parmesão é italiano, parmigiana é Parma, todo mundo parmigiano, então. E aí, vai para o forno quanto tempo, Macri? Agora, Daniel, vai para o forno aproximadamente 20 minutos a 180 graus. Eu peço para colocar sempre uma temperatura um pouquinho mais baixa, para não esquecer e não queimar. É suficiente para o queijo derreter. O queijo derreteu, chegou no ponto, dourou um pouquinho em cima, está pronto para servir e bom apetite a todos vocês. Olha, vamos deixar... Dá um close nessa travessinha para mim. Olha isso, gente. Aí tem o molho de tomate que você faz em casa. Não precisou nem picar a cebola. Aí tem o queijo. Aí tem a berinjela em berço esplêndido. É fácil de fazer, é barato. E é um prato que todo mundo vai gostar. Vou te dizer, não sobra. Não sobra. Sabe porque você come um prato leve e você repete 3 vezes esse prato? Né? Exatamente. Lápis e papel na mão para você anotar. Berinjela parmegiana, a original. Atenção, tela grande, enche a tela, por gentileza. Obrigado, Zé. 2 xícaras de chá de manjericão fresco. 2 colheres de chá de orégano. E 4 berinjelas. 3 ovos. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 4 xícaras de chá de farinha de rosca. 500 gramas de molho de tomate. 500 gramas de mussarela. 100 gramas de queijo parmesão ralado. E 2 dentes de alho. 4 colheres de sopa de azeite. Sal, pimenta do reino a gosto. E 1 litro de óleo de girassol, de preferência para você fritar a berinjela. Se não, pode usar um óleo de canola, um óleo de milho, até um óleo de soja também novinho, né? Tá bom? Vamos deixar seu contato, chefe? Vamos lá. Não se esqueça da dica do chefe, quando ele empanou, começou com o trigo. Começou com trigo, passei para o ovo e depois a rosca. Sim. Isso é regra geral para você fazer um milanesa. Para você fazer um milanesa, exatamente. E não se esqueça, o sal é por último no molho de tomate. A gente acabou nem pondo o sal aqui, mas você em casa, quando o molho estiver naquele ponto, aí antes de colocar para a berinjela, você já corrige um pouquinho, experimenta e vê a situação, tá bom? Perfeito. E cuidado com o sal.